Eu não vou arriscar para perguntar que dia é amanhã, no calendário nosso, calendário cristão, porque eu não vou querer ouvir que ninguém diga é Halloween amanhã. Amanhã é o dia da reforma da igreja, né? Da reforma protestante. E nós temos na reforma 5 solas que foram ditos, né? Na época era muito mais comum usar o latim, né? Sola fide, sola Christus, sola scriptura, sola gratia, soli Deo gloria. Somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura, somente a graça, somente a Deus a glória. Amém? Então nós hoje podemos ser igreja e celebrar como estamos celebrando, porque lá, alguns anos atrás, são 502 anos, né? Um homem se levantou indignado com o que acontecia e ele se posicionou. E hoje nós precisamos nos posicionar todo dia, porque nós temos uma batalha constante na nossa vida, né, de nos posicionar na fé em Cristo Jesus. Nós terminamos nessa semana um treinamento que foi chamado de seminário Andar no Espírito. E para mim foi bem desafiador, de conteúdo e também de prática na minha própria vida. Redescobrir o Espírito que Deus colocou em nossas vidas. Nós somos espírito, alma e corpo. E nós temos sido mais preocupados com a alma do que com o espírito. Só para você ter uma noção, no Novo Testamento se fala 10 vezes mais sobre espírito do que sobre alma. Você já percebe o peso, né, que Deus dá para as nossas vidas, a importância de nós entendermos ela. Inclusive, o nosso versículo-chave era andar no Espírito, segundo o Espírito, pelo Espírito. E uma das coisas, como que um resumo assim, chave para mim, foi na última aula, em que nós conversamos um pouquinho sobre um texto de Pedro. O maior interesse do nosso Pai Celeste está no nosso coração. Está no seu coração. E a Bíblia diz assim, mais do que tudo, né, como diz lá em Provérbios, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando você vai estudar coração e espírito, eles estão bem juntos. Inclusive, se perguntar onde é que fica o espírito é colocado dentro do nosso coração. Então, o espírito e coração estão amalgamados, são um só. E eu percebi nesses estudos que o nosso coração é altamente influenciável. É como uma tinta fresca, que você tocou, já deixou uma marca. Depende da música que se ouve, das palavras que você ouve, com quem você anda, do ambiente que você se envolve. O seu espírito, ele é influenciado de uma forma muito profunda. E tem uma coisa que divide o coração do ser humano de uma forma muito importante e muito intensa, muito mais do que nós às vezes queremos ou possamos admitir. O Senhor Jesus, o texto que foi lido do Sermão da Montanha, no 5 que nós estávamos, no 6, o Senhor Jesus, ele diz assim, não acumulem para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem corroem, os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Por quê? A razão de tudo isso, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde você coloca peso de valor na sua vida, ali está o teu coração. E nosso Pai Celeste, Ele está interessado no seu coração. E Ele o quer por inteiro. Quando você olha ao Senhor Jesus, e eu quero ler 2 histórias de como Jesus ministrou o coração de 2 homens na Bíblia. Como eles se achegaram a eles e como o Senhor Jesus tratou com eles. Nesse quesito,
que ele diz: onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Para nós identificarmos e mergulharmos na oração, que eu gosto muito de fazer, a oração de Davi: sonda-me, Senhor, o coração, e vê se tem um caminho mau, vê se tem um caminho desajustado, fora de foco, que o meu coração seja totalmente do Senhor. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor, eles passam por toda a terra e procuram um coração que seja totalmente dele, para manifestar nesse coração o poder dele. Quando Deus procura, é sinal de que não existe muitos. Imagine aquele que sabe todas as coisas. E eu oro para que você e eu nós sejamos encontrados como um coração totalmente dele. E receba a leitura desses dois textos. E nós vamos lá para Lucas. Se você tiver a sua Bíblia, por gentileza, abre em Lucas. Nós vamos ler Lucas 18 e Lucas 19. Lucas 18 e 19. Capítulo 18, ele começa falando sobre a questão de oração, de orar sempre e não esmorecer. E aí nós vemos no versículo 18, Lucas 18, 18. Diz assim: certo homem de posição perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E replicou esse homem: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isto, Jesus disse, e aqui Jesus discerniu o coração: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos as nossas casas e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. E aí vamos para o capítulo 19, um pouquinho mais adiante, os primeiros 10 versículos, Lucas 19, 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu e a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém,
restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Bem, queridos, esses 2 homens, eles eram renomados aonde eles estavam e influentes na sua época. Os 2 eram homens de posses financeiras. Um é chamado riquíssimo e outro é dito que ele era rico. Um era considerado modelo pela lei e outro era considerado um traidor, um pecador. O primeiro abordou o Senhor Jesus pela lei e procurou se justificar. O segundo não abordou Jesus. Ele sabia que era pecador e pensava consigo provavelmente assim: o Senhor Jesus nunca vai dar atenção para mim. O primeiro se afastou triste. O segundo encontrou graça e salvação e se fez presente em sua vida. Olhando um pouquinho mais para o jovem rico, a pergunta que ele vem e traz, diz assim: bom mestre, que eu farei para alcançar a vida eterna? Que pergunta legal, né? Que pergunta perfeita para o Senhor Jesus. E nós muitas vezes observamos as aparências, as coisas externas, o que as pessoas dizem. Ele falou a coisa certa, com a pessoa certa. Ele inclusive trouxe um elogio para Jesus, dizendo ele bom mestre. E interessante que ele tinha no fundo uma pergunta. Ele fazia tudo, mas o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Tinha a vida toda em ordem. Ele estava dentro daquilo que era esperado dele, mas ele tinha uma dúvida: como é que eu alcanço a vida eterna? Como é que eu vou herdá-la? Interessante que Jesus, ele já de cara, ele alinha em primeiro lugar o coração, dizendo: ninguém é bom, só Deus é bom. Não venha achar que algum homem é bom, somente Deus é bom. E Jesus simplesmente diz: você conhece os mandamentos. Ele cita 5 mandamentos para ele. E parece que enquanto que Jesus estava citando os mandamentos, ele cai no meio da conversa e diz: tenho feito e tenho cumprido. E a gente podia dizer assim: uau, que testemunho, né? Um homem que não adultera, um homem que honra aos seus pais, um homem que é alinhado com a palavra de Deus, é um homem de caráter, é um homem abençoado, é um homem que é um modelo a ser seguido. Mas ele tinha algo no coração, ele tinha uma dúvida. Jesus diz assim: ainda te falta uma coisa para você ser perfeito. Uma coisa. E ele diz assim: uma coisa te falta. Vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois você vem e segue-me. Eu gosto da maneira como em Marcos esse texto, como Marcos faz essa leitura, diz assim: e Jesus, fitando-o, olhou para ele, diz daí que ele amou ele, e aí ele falou. O Senhor Jesus não entrou de sola, não entrou com uma palavra, que sabia que era uma palavra dura para ele, no sentido assim de afronta, uma palavra que trazia libertação, e muitas vezes as palavras de Deus, quando elas vêm para nós, elas vêm dar um choque. E se meu coração não está em ordem com autoridade, eu não aceito a palavra. Mas Jesus, no jeito dele, né, olhou para ele, olhou o coração dele, amou ele, porque ele viu um coração sincero, que queria realmente herdar. Amou ele e disse: uma coisa te falta. O Senhor Jesus, ele não ficou preocupado em querer agradar esse jovem rico. Ele não ficou preocupado nos bens financeiros que esse jovem, como ele ficou conhecido, jovem rico, para trazer o testemunho, ajudá-lo no ministério.
Ele não estava interessado então na riqueza, ele estava interessado em uma coisa, ele estava interessado no coração dele, no coração desse jovem, para alinhá-lo para a vida eterna. O jovem rico, ele havia testemunhado que ele guardava os mandamentos, mas Jesus foi passar o crivo, e já no primeiro ele não passou. Onde a primeiro diz assim: não terá outros deuses diante de mim. Começa assim, né? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. E o Senhor Jesus deflagrou com a fala dele que uma coisa te falta, que no coração dele a riqueza tomava lugar acima de Deus. E creio que, como eu, alguns de nós já tiveram que fazer essa decisão de nos posicionar em relação às riquezas e nos alinhar o coração. Chegou um dia que eu batalhei durante 2 anos com Deus sobre isso. Eu queria ser um homem rico. Eu ia ser um arquiteto de renome. E eu disse para Deus, eu negociei com Deus, eu vou dar um bom dízimo para o Senhor. Eu vou ajudar a sua igreja. E Deus não entrou no meu negócio. Não aceitou. E aí eu descobri pelas lendas das escrituras que ele me chamou para ser um outro arquiteto. Um arquiteto no reino dele. Como diz lá em Provérbios, né? Alguém que constrói, edifica a igreja. E nesse chamado ele tem me conduzido. Porém, o meu coração, eu preciso sempre alinhar ele de novo, porque fica constantemente sendo assediado, como diz as Escrituras. O pecado constantemente fica assediando a gente. Quando se trata sobre dinheiro. Especialmente quando a conta ficou no vermelho e você fica assim... E daí eu ando na rua, aquele jovem belo e formoso está andando com um carrão desses. O que ele faz da vida? Como é que ele... Senhor, guarda meu coração, guarda meu coração. Guarda meu coração. E eu já aprendi algumas dinâmicas que o Espírito Santo tem me indicado como guardar o coração e alinhar o meu coração em relação às riquezas. Quando você pega o exemplo do dízimo, o dízimo, se você estuda ele, você vai entender que 10% representa o todo que nós temos. Todos os nossos ganhos. E quando eu entrego o meu dízimo, eu estou entregando o meu coração. Estou fazendo o dinheiro, a riqueza deste mundo morrer para mim. Por isso que nós fazemos questão que você venha, saia do seu lugar e venha para o altar. Porque essa caminhada é uma caminhada de morte, de vir e trazer no gasofilácio e fazer morrer. E gostei muito da expressão do Léo Leite, que ele usou aqui quando ele falou algumas semanas atrás sobre dízimos. Ele diz, o dízimo não é sobre o dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com o nosso coração. Nunca foi sobre dinheiro. Tem a ver com o nosso coração. Onde está o nosso coração? A conclusão do Senhor Jesus, ele olhou e ele viu esse jovem entristecer-se, como que o rosto dele caiu. E Jesus diz então, quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eu acho interessante como a mente humana é. Ela já se desvia do assunto. Mas então me explique, como é que é esse negócio do camelo? A gente já sai fora. Existem muitas explicações na questão do camelo, mas uma delas, em Jerusalém, você tem aquele portão grande, né? E dentro daquele portão grande que ele abre ali, como você tem às vezes nos barracões, você tem uma porta menor. Ela é para uma pessoa passar, quando já fecha os portões no final da tarde. Então, era chamado como, uma das interpretações era chamado como ele diz aqui, o fundo de uma agulha. E os camelos para passar ali precisavam se dobrar, as pessoas para entrar ali precisavam se dobrar, porque era uma porta pequena. E o camelo para passar ali era praticamente impossível.
Mas deixa de lado essa conversa, porque Deus está preocupado com o nosso coração. E ele diz assim: quão difícil entrar no reino de Deus que tem riqueza. Se você tem uma casa, se você tem roupa para vestir, se você tem 3 refeições para comer no dia, você é uma pessoa rica. Você tem carro então? Se você pegar a porcentagem no mundo, isso dá uns 5%. Aí os discípulos disseram assim: lascou tudo agora. Ninguém se salva mais. E interessante que o Senhor Jesus, ele diz assim: os impossíveis dos homens são os possíveis para Deus. O que o Senhor Jesus está dizendo que é possível mudar o coração, ter um novo coração. E é só Deus que pode mudar o nosso coração, nos tirar da riqueza e dar um coração totalmente para com Ele. E existem muitas promessas que Deus vai dar um novo coração, um novo espírito. Ele vai te dar, tirar o coração de pedra, vai te dar um coração de carne, um coração sensível para Ele. Ele nos dá um novo coração, um coração que é totalmente dele. E aí Pedro entra em cena. Diz: nós já entregamos tudo, né? Eu larguei os barcos na maior da fartura. Quando eu pesquei aquela multidão de peixes, eu ia poder viver 1 ano daquilo. Mas eu entreguei tudo. E aí, Senhor, o que nós vamos ganhar com isso? Já entrou na negociação que nem a gente faz, né? E o Senhor Jesus, ele dá uma assim, tremenda de uma promessa que eu já experimentei muito na minha vida. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e na vida por vir a vida eterna. Nosso Pai Celeste não tem problema que você enriqueça. Inclusive, Ele quer isso. Ele quer enriquecer a sua vida. Mas o que Ele não quer é que o nosso coração seja dominado pela riqueza. E a riqueza, ela traz preocupação. A riqueza, ela traz ansiedade. A riqueza, ela traz medo que nos vão roubar. A gente tem que colocar câmeras. A gente tem que fazer seguro por causa das riquezas, porque as riquezas, elas trazem dificuldades consigo também. Não só trazem coisas boas. E o nosso Pai, Ele quer o nosso coração. Ele quer que você experimente muitas vezes mais do que você tem. Porque Ele encontrou um coração seu que recebe para doar, que recebe para abençoar. Aí, virando a folha, nós encontramos Zaqueu. Zaqueu é como que um outro momento na cidade de Jericó. Uma cidade lá que o pastor Werner deve estar visitando nesses dias, né? Ele está lá passeando em Jerusalém hoje, orando por nós, orando pela nação brasileira. E Zaqueu, ele era o líder, ele era o presidente da Receita Federal de Jericó para o Império Romano. E ele era responsável então pelo recolher os impostos das pessoas da cidade. E ele tinha, como chamado, vários outros publicanos debaixo da sua jurisdição. Ele tinha muitos fiscais. E o sistema de cobrança de impostos dava muita margem a abusos e a extorsão era frequente. Como alguns anos atrás, quem estava no comércio, e talvez hoje ainda aconteça isso, quando bate o fiscal, ele vem e procura alguma coisa, e os empresários dizem, eles vêm para morder. E o que era normal nessa época também, até o Império Romano, eles cobravam uma taxa maior, porque eles sabiam que muitos dos publicanos, eles guardavam dinheiro para si. As pessoas também sabiam. O que acontece quando você paga um imposto e você acha que é demais? Começa a ficar chateado, né? Mas que coisa, onde está o meu retorno? E Zaqueu, ele tinha uma curiosidade. E essa curiosidade levou ele a fazer coisas que normalmente ele não faria como um homem rico. Ele começou a chegar na manifestação que estava tendo ali na cidade de Jericó. As pessoas estavam tendo lá, daí provavelmente quando Jesus estava entrando
deu uma gritaria ali, era o Bartimeu lá, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E grita aqui, grita ali, faz. E o Zaqueu lá, aquelas pessoas grandes, o Zaqueu por trás, ele tentando olhar, tentando olhar, onde é que está, como quero ver. Isso, era um tampinha, né? Ele sabe o que? Eu vou subir no sicômoro. Aí ele subiu lá. E não sei se ele estava ali observando, né? Pensando que ninguém estava vendo ele. Ele estava ali olhando. Queria ver quem é esse Jesus que é tão famoso aí. E aí, o que aconteceu? Jesus para embaixo da árvore. É o mico que ele passou. O rico lá. E não sei se já viu um filme sobre isso. Mas Jesus parou ali. E até olhou para cima, Zaqueu. E a turma do lado, quá, 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 o rico lá em cima da árvore. E Jesus diz para ele, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Aí ele diz aqui, ele desceu depressa. Eu me lembrei, quando eu era um piazinho, nós tínhamos uma vitrola em casa. Não sei se você sabe o que é vitrola. Dá um Google aí que você vai saber o que é uma vitrola. A minha mãe tinha um disco de vinil lá e colocava a historinha de Zaqueu. E ela tinha daí o fundo, né? E nesse momento eu gravei isso. Daí era pum, pum, caiu Zaqueu, feliz da vida. Jesus vai entrar na minha casa. E daquele jeitão, se vê nos filmes mais antigos assim, ele todo feliz, não acreditando que está acontecendo, a turma dando risada, e ele traz Jesus para dentro da casa dele, provavelmente uma casa maior. E convidar Jesus naquela época não era assim só ele. Ele tinha quantos discípulos? Tinha 12. Ainda tinha as mulheres que acompanhavam também. Tinha 12 famílias. Então a casa de Zaqueu era considerável. Estava lá, todos lá. E o interessante que aconteceu, que quando Deus começa a tocar e abençoar pessoas, que nós achamos que não merecem a bênção de Deus, não merecem que Jesus entre na vida delas. Aconteceu uma crise nas pessoas que andavam ali. Como é que pode? Elas começaram a murmurar. Jesus, com o discernimento que tem, entrar na casa de um pecador. Porque a turma não gostava, não queria saber do Zaqueu, porque o Zaqueu era problema para eles. Era um ladrão. E era consenso de todos. Isso não está certo. Porém, o Senhor Jesus, ele não está preocupado com o que é politicamente correto. Ele está preocupado com o coração. E ele viu no coração de Zaqueu uma coisa diferente. Ele viu um homem que tinha sede. Um homem que, apesar de ter tudo, tinha um vazio no coração dele. Ele precisava, e ele sabia que ele precisava daquilo que Jesus tinha, ele precisava de Jesus. Mas ele sabia que Jesus não vai dar atenção para mim, eu não mereço. Quem sou eu? E o interessante é que daí a Bíblia diz entre mentes, né, enquanto isso, Jesus estava ali na casa deles, e eu gosto de lembrar dos filmes, né? Havia muita risada, estavam dando risada. Zaqueu ali atendendo Jesus com os seus empregados. E eles conversando e estando juntos ali. E de repente, Zaqueu levanta. Aí ele vai na parede. Tem um quadro lá. Aí ele ia abrir o cofre que estava atrás, né? Aí ele olha para todo mundo dá risada porque sabia que ele ia para o cofre. E aí ele disse assim: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. A comunhão com o Senhor Jesus mudou o coração dele, tirou o coração dele da riqueza. Zaqueu encontrou algo muito superior, muito mais intenso, muito mais valioso. A comunhão com o Senhor Jesus na casa dele. Ele decidiu usar os seus bens então para abençoar pessoas, fazer a restituição 4 vezes mais de toda a cobrança indevida. E as pessoas, o que você acha que as pessoas disseram ao seu redor?
ficaram felizes, né? Uhul, hoje vai entrar. Vão ser abençoados. O interessante é que o Senhor Jesus, ele faz uma conclusão nessa história. Ele diz, hoje, o que aconteceu naquela casa? Veio salvação. Por que entrou a salvação? Porque o coração dele foi mudado em outro coração. Ele experimentou o favor de Deus na vida dele. O coração de Zaqueu foi alcançado. E como o Senhor Jesus alcançou o coração de Zaqueu, como é que ele alcançou aquela pessoa que era odiada, que era rejeitada de todos? Entrando na casa. Isso se chama graça. Deus entra na nossa vida, Ele simplesmente quer ter comunhão conosco. E ao andar com Ele, e esse é algo que é como um ministério para mim, de vida, levar você para a intimidade com Deus. Porque eu sei que quando você conseguir entrar e permitir que Jesus entre no seu coração, e você tenha intimidade com Ele, você é renovado, você percebe o perdão, e o seu coração é alinhado com Ele. É isso que importa para Deus, é isso que importa para mim quando eu penso em questões de ministério, é ver você caminhando assim. Eu vejo que o caminho para isso, como o Fernando colocou, é o discipulado. É no 1 a 1 que as coisas acontecem, não é no todo que as coisas acontecem. No todo, no grupo familiar ou numa celebração como essa, nós entramos num entendimento comum, mas dificilmente aqui nós podemos tocar uns aos outros no nosso coração. No particular, é que nós vamos perceber o nosso coração e podemos abrir o nosso coração e podemos pedir oração. A graça de Deus, ela alcançou o coração de Zaqueu, e a graça de Deus, ela alcançou também o seu e o meu coração. Amém, queridos? Não importa se crescemos no Evangelho, temos uma vida exemplar, ou se nos convertemos ao Senhor Jesus de uma vida devassa, todos somos pecadores e todos precisamos da graça de Deus na nossa vida. Todos precisamos dizer: Senhor, sonda o meu coração. E se a riqueza está dividindo o meu coração, me impedindo de buscar ao Senhor na minha manhã, me impedindo de orar com a minha esposa, com o meu esposo, com a minha família, me impedindo de ser uma pessoa alegre, me impedindo de ficar preocupado, de viver em paz, né? Em vez disso ficar preocupado, se no meu coração existe um impedimento de ouvir ao culto, prestar a Ele o culto, Senhor, sonda o meu coração, limpa o meu coração. Nós não temos nada a oferecer. Tudo que temos, tudo que somos vem dele. Toda conquista financeira que você possa ter na sua vida é um favor de Deus na sua vida para você abençoar outras pessoas. O que mais nós precisamos é que o Senhor Jesus entre na nossa casa, a gente viva essa comunhão e permita Ele nos tocar profundamente no nosso coração. E hoje eu quero te convidar a você pegar o seu coração, dizer: Senhor, aqui está o meu coração. Sonda ele. O Senhor que conhece o coração, o Senhor que é especialista. Eu nem sei o que tem no meu coração. Eu percebo o que tem no meu coração pela minha fala, das coisas que eu falo. Aí eu mostro o que tem no meu coração. Mas só o Senhor para mudar esse coração. Sem o Senhor tocar o meu coração, como eu vou viver plenamente no que o Senhor tem para mim? Não tem como. Eu não quero que você seja um religioso que cumpra regras. Eu não quero que você seja um religioso que venha para o culto para cumprir uma agenda. Eu não quero que você venha para o seu grupo familiar só porque o pastor disse que tem que ir. O que o Senhor quer é o nosso coração. É o nosso coração rendido a Ele. O nosso coração, ele precisa estar totalmente rendido, entregue a Ele. É algo que só você pode fazer. E o texto que fala ali do jovem rico, um texto diz assim que ele se ofendeu com as palavras de Jesus. Eu já vi muita gente se ofender por causa de dinheiro na igreja. Se ofender assim, a ponto de ficar bufando, nervoso. Mas eu também já vi muita gente que nem Zaqueu, ofertando-se a Ele.
entregando-se a Ele de todo o coração, permitindo Deus entrar em tudo. Onde está o nosso tesouro? Está o nosso coração. Mais do que tudo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Peço que a equipe de adoradores venha aqui à frente.